mais uma aula da ABAP Fox. Beleza, pessoal? Estamos aí bem avançados com o curso e hoje vamos aprender algo que é muito interessante. Já está um pouco em desuso porque existem alguns problemas com ele, mas é amplamente utilizado e vira e mexe não existe outra alternativa senão utilizarmos o Batch Input. O que é o Batch Input? Batch Input é uma ferramenta muito legal. É parecido com a macro do Excel, quando você dá aquele record de gravar todas as alterações e o que é feito na tela. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Temos uma transação muito interessante que é a SHDB, que eu particularmente memorizei ela com quer ver, ó, barra NSHDB. Eu memorizei ela assim, ó, show de bola. Legal? Então a transação show de bola, SHDB, fica mais fácil de memorizar. Então, olha que interessante. Imagine que, por exemplo, a gente queira criar uma rotina para criar elemento de dados automaticamente. Então, a gente tem nessa transação aqui esse new recording. Vamos clicar nele. Vamos colocar aqui o recording da S11. Esse aqui é o nome do recording que a gente vai colocar. E nesse caso ele não vira um objeto, ele vira apenas realmente um recording. Então a gente não precisa respeitar a regra do Y ou Z. E a transação que ele vai chamar é SE11. Então vamos aqui, Start Recording. Ele foi para SE11. Olha que interessante. Vamos, por exemplo, criar uma variável, um elemento de dados qualquer. Y telefone. Nem precisa estar com a BAPFOX, só para a gente brincar aqui. Vamos marcar, criar, data elemento, telefone. Vamos colocar um tipo pré-definido, char de 10. Vamos aqui na última aba e vamos colocar o mesmo carinha aqui, telefone. Vamos ativar. Vamos colocar aqui, vamos colocar como objeto local para não sujarmos o nosso pacote com esse elemento de dados. Certo? Já está ativo. Vou voltar aqui, vou voltar mais uma vez e tcharam! Olha que interessante. Ele mapeou onde estava o cursor e qual tela e quais eram os botões que foram apertados. De tudo. Legal, né? Eu vou salvar aqui e vou só dar uma olhadinha. Aqui ele criou o elemento de dados YTelefone. Vamos colocar YTelefone 2. Então, aonde estiver YTelefone, a gente vai marcar 2. YTelefone. Acho que só no final, quando ele volta. Eu vou aqui, ó, Process. E vou marcar aqui para processar, mostrando todas as telas. Então, olha que interessante. Ele já entrou na transação e vai ficar sempre com essa janelinha nos acompanhando. Então, vou dar um Enter. Ele colocou o telefone 2. Vou colocar outro Enter. Então, ele vai refazer todo o processo que nós mapeamos. Colocou o telefone, botou o Predefined Type. Colocou a descrição. Ó, ele fez tudo. Colocou o objeto local. Vai dar o back. Vai salvar. E vai exibir para a gente um status aqui de todo esse processo. Então, o objeto foi criado, tal, para papá, telefone, salvo. Então, o Batch Input é uma ferramenta que serve exatamente para isso. Ele mapeia um determinado processamento e depois pode executar isso via programa. Você não precisa exatamente entrar nessa telinha aqui. Você pode, o que é geralmente feito, você faz um programa BAP que roda e ele faz uma batelada de inserção no banco de dados. Por que a gente faz isso? Porque fazendo dessa forma, a gente consegue preservar a transação. No fundo, a transação acaba sendo feita, certo? E todas as regras de validação dentro desse programa que é chamado, ele acaba fazendo. Se der algum erro, ele vai sair na chamada
desse batch input e vai sair os erros todos que o programa mandar para a tela. Então, para a gente ter uma segurança para um batch de dados de carregamento, por exemplo, de passar por toda a verificação do standard, a gente faz um batch input. Hoje, atualmente, são usadas BAPs, que eles fazem esse processamento, só que sem ter que utilizar as telas, que acabam consumindo um processamento muito maior. Apesar de ele não mostrar as telas, ele vai consumir muita coisa. Então, isso aqui está sendo abandonado. Mas, como o SAP é muito grande, vou salvar aqui, vou voltar, ele vai sempre utilizar esse tipo de ferramenta. Legal? Então, aqui nós criamos o nosso programinha aqui. Na verdade, isso aqui é só um mapeamento. Legal? Então, existe um programinha que uma pessoa desenvolveu, não sei quem, e que faz essa transposição do batch input para o programa, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu só achar esse programa, Evernote. Então, sempre utilizem bastante o Evernote. Aqui, ó, Maker, Batch Input Maker. Batch Input Maker, muito fofo. Eu vou colocar este programa lá onde ficam os arquivos, na página da BAPFOX. E, tá vendo? É muito rápido achar as coisas no Evernote. Então, esse tipo de coisa, esses programas que são meio chaves, coloquem tudo aqui, que ele, além de ficar sincronizado na nuvem, ele tem uma procura muito rápida. Então, eu vou criar aqui um y abapfox underline batch maker. Vamos criá-lo o batch input maker. Tipo executável. Vamos colocar nosso pacote. Tá vendo o ambiente aqui? Barra NS38. Batch input maker. Batch input maker. abapfox 02. Request 4. Feito isso, eu vou simplesmente apagar tudo e colar esse report aí que vocês vão. Então a gente vai colocar aqui e vai ativar o programa. Feito isso, vamos executá-lo. Então esse nome ele vai estar com o nome do parameter, porque eu não faço a menor ideia qual era a tradução dele. Vamos colocar aqui o math code. E aqui ele vai achar dois arquivos aqui. O zombie, que eu não sei o que é esse aqui. Eu nem encontrei esse zombie aqui, na verdade, na /oshdb. Eu não sei como é que ele achou esse cara. Mas, vamos usar aqui, ó, S11. E o que a gente vai fazer? Vamos processar. E olha que interessante, esse programa ele gera um código para gente de todas as telas, de todo o processamento que a gente faz para fazer esse batch input. Legal? Então, esse aqui é só para fazer o seguinte, a gente vai colocar o programa aqui, batch input maker, e a gente vai utilizar um critério para a gente fazer algum batch input que faça um pouco de sentido. Legal? Nós fizemos um programa, /S80, que ele, eu não lembro qual que era, acho que era o 17. Legal, bacana, olha que legal. A gente tem nosso programa de cadastro de zumbi aqui. Então como é que a gente faz? A gente clica em editar e cadastra. Legal? Como é que a gente vai fazer? Vamos usar este carinha aqui, ó. Deixa eu pegar essa transação. Eu vou colocar no /shdb, certo? Vou criar um novo recording aqui. Esse cadastro é de zumbi, né? Cadastro de zumbis. Então, zumbis. Por algum motivo ele tinha registrado já, acho que eu tinha brincado já. Não sei como é que não apareceu aqui. Beleza, Start Recording. Olha, ele está gravando a tela, certo?
Então, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro gravar um recording de como seria a inserção de por exemplo, um zumbi. Vamos clicar aqui e depois no pop-up. No pop-up, vamos colocar, por exemplo, um CPF. A gente já tem um CPF aqui, vamos colocar o final 3. Data de nascimento, 01/01/2010. Contaminação do zumbi. Vamos colocar, sei lá, uma data qualquer. Tipo de zumbi. Silent Hill. Nome do zumbi. Carlos. Nossa, eu sempre falo Carlos, olha. Robério Vasconcelos. Profissão do zumbi. Vai ser um marceneiro. Peso. Eu acho que isso aqui tá com... Ah, que espertinho. Olha que interessante. Lembra que a gente fez a conversão do domínio do CPF? Nós fizemos depois, só que o cadastro de zumbi ainda está utilizando ele. E o que ele fez? Ele converteu para a gente. Deixa eu colocar 03 aqui e 9. Vamos confirmar. Sei lá, coloquei qualquer dado aqui. Feito isso, ele não precisa nem do save aqui. E vou voltar. Então o que eu fiz aqui? Eu mapeei a tela para fazer essa inserção de zumbis. Legal? Bacana, até aí tudo bem, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar um arquivo, deixa eu salvar esse cara. Eu vou preparar aqui um arquivo, Notepad++, com a seguinte situação, na qual a gente vai fazer o upload, a gente vai ler esse arquivo e vamos inserir N de zumbis aí no nosso cadastro. Tudo por batch input, de uma forma bem bacana. Então, deixa eu só preparar esse arquivo. Então, eu preparei um arquivinho aqui, um txt, com os campos. Isso aqui é muito comum quando a gente vai fazer carga. Então, os campos eles estão separados por ponto e vírgula. Aqui, ó. Separados por ponto e vírgula para fazer este batch input. Legal? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha que bacana. Então, esse arquivinho eu vou deixar lá no site para vocês baixarem e executarem ele para carregar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é um report. Esse aqui vai ser o nosso report 23. Batch input cadastro zumbis. Programa executável. Fox request. Legal. Eu vou abrir um /os 38 também para executar o nosso batch input maker. Deve ser esses zumbis aqui, né? 27/15. Estranho aquele zumbi lá. Tcharam! Olha que legal. Ele já criou pra gente um programa que faz o batch input. Isso aqui a gente vai utilizar mais para nos basearmos nele. Legal? Então o que a gente vai fazer é utilizar esse programinha para nos basearmos na criação do nosso batch input. Em vez de ter que criar tudo isso na mão. Mas também funciona do mesmo jeito. Legal? É só para não ficar muito trabalhoso. Então vamos lá. No nosso report, a gente vai fazer a primeira coisa que é a declaração da tela. Screen. Selection. Of. Begin of block. B1 with frame title text 001. Selection screen end of block B1. Vou já colocar o texto aqui. Seleção. Parameters P path type. Neste caso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui existe uma forma bem interessante da gente pegar de criar e vincular o math code da tela
para um comando em específico que a gente quer fazer. Eu vou utilizar o próprio programinha, aqui, ó, o próprio programinha que a gente gerenciou para. Então aqui eu tenho parameters, tal, pgrid, like tal, legal. Um path, então vou colocar type char, type c, length, vou colocar char 100. Vou ativar, vou executar aqui. Acho que não vai ter mais que um char de 100, né? Existe uma forma, um evento de tela que a gente descreve aqui no nosso report, que é este carinha aqui, ó. At selection screen for on value request for ppath breakpoint. Olha que legal. Eu vou ativar e executar. Então, quando o compilador verificar que existe esse comando para um campo, ele vai transformar esse campo numa chamada de math code. E quando a gente clicar nele, ele vai cair exatamente nesse evento depois aqui, ó, em breakpoint. Para que serve isso? Para a gente definir um math code mais específico do que a gente quer que ele faça. Digamos que aqui a gente queira abrir a tela para inserção do path, do caminho do arquivo que a gente vai fazer o upload. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Aqui no caso ele faz um choose pro carinha. Vou fechar esse carinha. Eu vou só executar para manter na tela aqui, zumbis. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a telinha de seleção de arquivo para a gente carregar esse arquivo. Então, vou colocar um perform aqui. Perform, select, file, ponto. Vamos usar o duplo clique. Vou criar o forms exatamente no mesmo include do programa. Legal? Feito isso, eu vou utilizar um método. A gente já vai começar a dar só uma olhadinha no que seria a parte bem simples de objeto para chamar esse diretório. Então aqui nós vamos utilizar uma chamada de um método para exatamente fazer isso, certo? Então esses programinhas eles são bem bacanas para a gente ter, por exemplo, no Evernote, para se você precisar fazer um download de algum arquivo, você já tem lá. Legal? Vamos aqui no pattern. No pattern tem aqui ABAP Objects Pattern. E vamos colocar aqui classe GIF Front-End Service, que é uma classe com vários métodos que servem para esse tipo de coisa, download, upload. E vamos colocar File Open Dialog. Ele vai colocar aqui um monte de coisa, mas a gente só precisa descomentar isso aqui, ó. Window Title. File to upload. Vamos ver aqui, Default Extensions, aqui pode deixar tudo comentadinho. Initial Directory, a gente pode colocar um diretório para ele já inicializar. A gente pode deixar tudo isso aqui escondidinho. Temos o File Table, esse RC, que é uma resposta do que pode acontecer ali dentro. Vamos comentar aqui. E o Exceptions é bom a gente colocar, porque se der algum exception, a gente tratar ele. Eu vou dar um duplo clique aqui em File Open Dialog, para a gente verificar esses dois tipos aqui que a gente precisa ter. Então é essa tabela e esse retorno aqui RC. Data. Vou colocar aqui T underline file table, type file table. E aqui L RC type I. Eu vou colocar esse carinha aqui e vou colocar esse carinha aqui. Jorginho, você não quer que eu dou banho na Meg não? Mesmo? Tá muito frio? Tá muito frio, amor. Aí a gente faz lá, tá? Eu vou terminar o vídeo, aí eu dou banho. Tá bom? Tá bom?
Meg? Amor, não dá nem pra ver a Meg. Se eu pegar a máquina do Du e cortar ela, pode? Não, né? Então olha que interessante. Perceba aqui, ó. Eu declarei uma tabela type file table. Eu não usei type standard table. Por quê? Se eu dar um duplo clique aqui, a gente tem um objeto que a gente cria lá na S11 que ele é type table. O que é isso? Esse objeto por si já é uma tabela. Você não precisa, nesse caso, declarar ele type standard table. Ele por si já define isso. E a gente consegue dizer o tipo de tabela que ele vai fazer uma referência aqui, ó, assim, ó, standard table, tabelas que já fica sorteada. Essa aqui é uma tabela com uma procura mais rápida, uma tabela indexada. Então, quando a gente tem esse tipo de objeto que a gente cria na S11, ele já define esse cara. Se eu fizer isso aqui, type standard table of, eu vou criar uma tabela de tabelas. Certo? Uma coisa um pouco mais avançada que a gente vai ver só no ABAP avançado. Feito isso, eu vou ativar e vou dar um F8. E vou aqui no Match Code, olha que legal. A gente pode setar um objeto aqui. E quando a gente confirmar, ele vai trazer nesse file table aqui, nessa tabelinha, o nome do file. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma linha desse file table, type. Como ele já é uma tabela, para eu conseguir declarar uma linha, eu tenho que fazer type line of file table. File table. Quando ele chegar aqui, eu vou dar um read table t file table into w file table index 1. Eu vou ler o primeiro índice dessa tabela. E vou dar um clear na estrutura antes. Por via de regra, sempre que a gente faz um read table, a gente procura limpar, tá vendo aqui? Nós procuramos limpar a estrutura de cima. Legal para que isso? Para evitar algum erro. Por exemplo, se no caso o read table falhar, ele pode ainda permanecer alguma sujeira e que ela possa ser considerada depois. Então, eu vou tirar isso aqui e vou mover para o nosso ppath o resultado dessa estrutura que eu não sei qual que é a referência dela. Vamos ver aqui. File name. File name. Olha que legal, vou dar um F8 depois de ter ativado. Vou escolher, por exemplo, um arquivo, ele vai vir para cá. Quando eu executar, ele vai carregar para mim isso numa tabela e a gente vai fazer todo o processamento. Certo? Eu vou parar aqui na nossa aula, só para não ficar muito extensa. E na próxima aula a gente vai terminar o nosso batch input. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.